Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vimos no encontro passado os pactos, que nada mais é uma pessoa má se ligando aí a espíritos ruins, né? Ligando a espíritos ruins, tá? Que na realidade não existe esse pacto, essa troca. Bom, vai colher lá no futuro aí quem está no mal, vai colher. Isso não tem a menor dúvida. Então hoje nós vamos ver o poder oculto de talimãs, feiticeiros. Será que isso procede, gente? A crença de que alguém possa ser dotado de poderes mágicos deve ser excluída da mente das pessoas sensatas. A gente tem que olhar com muito cuidado, muita análise da nossa razão. Somente aqueles que são supersticiosos ou ignorantes das leis da natureza pode admitir a existência de criatura com poderes sobrenaturais. A gente tem que olhar com muito cuidado, né? Tais poderes, portanto, refere simplesmente à ação natural dos fluidos magnéticos, né? O fluido da própria pessoa, aquela energia daquelas pessoas, cuja intensidade varia não só de indivíduo para indivíduo, mas principalmente da condição moral de cada um. Então vai depender disso. Na realidade, algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, tem essa energia dela muito grande, né? Do qual podem fazer mau uso, se o seu próprio espírito for mau, né? Independe disso aí, pode ser uma pessoa muito ruim, com esses poderes aí, desses poderes entre aspas, que a gente viu que não é, mas esses fluidos magnéticos, né? Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos, está lá na questão 552. Aquela pessoa, a gente recebe determinadas coisas de Deus, esses dons, alguma coisa, é para fazer o bem, usar para o nosso aprimoramento espiritual, para a nossa evolução, pela ajuda ao nosso próximo, né? E agora, existem pessoas más que vão querer proveito disso, financeiro, né? Proveito de poder. Então a gente tem que prestar muito atenção e refletir muito a respeito dessas coisas que vêm com as pessoas. Não que ela não tenha, porque às vezes tem esses fluidos magnéticos, isso vai independer do caráter. É que nem a mediunidade também, vai depender do caráter da pessoa, porque a mediunidade nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, só para vocês terem noção. O nosso curso ele é básico, mas eu vou dar uma aulinha sobre mediunidade para vocês, só para vocês se situarem. Vocês vão ver que a mediunidade ela é orgânica, então independe do caráter, se é bom ou se é mal, é uma coisa orgânica, né? Então nós vamos ver que os talismãs, será que adianta, né? Um talismã? Os fatos narrados como prova da existência de poderes são naturais, geralmente mal compreendidos. Ninguém possui formas e práticas mediante as quais possa dispor do concurso dos espíritos. A gente vê que os espíritos eles vão se ligar através do nosso pensamento, exatamente, né? Então esses talismãs tem muito a ver, né, gente? Todas as formas são charlatanices. Ah, usa isso aqui, que isso aqui não funciona, né? Não há nenhuma palavra sacramental, nem signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. Eu vou usar isso que eu vou afastar. Não tem isso aí. É o nosso pensamento que afasta os espíritos no bem. Nosso pensamento, a gente na prática do bem, que a gente vai tirar essa sintonia com espíritos ruins, né? Porque eles são atraídos, vamos lembrar, pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Não são as coisas materiais, são os nossos pensamentos. Tá lá na questão 553. Então, que tipo de pensamento, eu sempre repito isso aqui para vocês, é que está dentro de você. Dependendo do tipo de pensamento, é esse espírito que você vai se afinizar, né? No entanto, aquele com ou sem razão confia naquilo que se chama poder de talismã. Tem umas pessoas que têm isso, né? Os talismãs. Pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. Eu acho que isso vai atrair o espírito. E eu tenho um pensamento nisso. E o meu pensamento vai agir, não é a coisa, não é a matéria. O talismã é um signo que ajuda a dirigir o pensamento. Então, na questão 544, não é o talismã.
É você que se fixa naquele pensamento do talismã que vai atrair o espírito. Não é o talismã, é o seu pensamento. Mas o talismã ajuda você a direcionar esse pensamento. Então, nesse caso, a natureza do espírito atraído depende da pureza de intenção e da elevação do pensamento, né? Eu estou usando essa fitinha aqui e vou atrair bons pensamentos, porque eu tenho bons pensamentos, eu vou atrair bons espíritos, mas não é o talismã, né? No entanto, qualquer que seja o caso, esse tipo de crença indica estreiteza de ideias, que podem dar asa a espíritos imperfeitos e zombadeiros. Cuidado, né? A gente pode atrair espíritos zombadeiros aí. Então, e os feiticeiros? Feiticeiros são pessoas que desfrutam de certas faculdades, vamos dizer assim, tal qual a força magnética que tem e a dupla vista, capacidade de ver lá na frente, né? Fazendo coisas incompreensíveis à pessoa vulgo, a pessoa comum que não conhece, que não estuda a espiritualidade, aquilo ali é um negócio diferente, né? Então essas pessoas são ditas como portadoras de um poder sobrenatural. Ah, e aquela pessoa tem um poder sobrenatural, mas é porque você não conhece. Você não estuda a mediunidade, você não estuda o espiritual, você não tá, entende? Então você acha isso, né? Muitos sábios e grandes vultos da história foram ditos como feiticeiros aos olhos dos menos favorecidos, como é o caso lá de Joana d'Arc. Lembra lá a história de Joana d'Arc? A moça lá que libertou a França porque ela tinha visões. Então ela tinha visões mediúnicas, né? Era médium. Então o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas. O espiritismo vai desvendando isso, mostrando o que é realmente, né? De fatos exagerados pela imaginação. Às vezes a imaginação cria aí situações. Então o conhecimento lúcido dessas duas ciências, que o bem dizer, forma uma única mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra ideias supersticiosas. Nota de Kardec na questão 555. Então a gente vai ver que o conhecimento do espiritismo e do magnetismo vai tirar véu aí dessas ilusões que a gente tem, essas superstições. A gente vai esclarecer tudo, né? Então, gente, vamos parar por aqui. Nós vimos aí os talismãs. Bom, ajuda, né? Se você conseguir, para focar o seu pensamento. Você quer ter um, né? Para focar, ótimo. Não vou falar que sou contrário, só estou dizendo que o que realmente ajuda e faz essas ligações com bons espíritos são os nossos pensamentos, as nossas formas de pensar no bem, né? Então, não os talismãs, as coisas materiais, tá bom? Bons estudos para vocês. Vamos nos encontrar na próxima aula. Muita paz. Graças a Deus.